Olá, gestores e professores. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma dica que eu julgo interessante para organizar a sistemática quanto ao recebimento, né, dos planos de execução curricular, os PECs, dos professores. Tá bem? Bom, a minha ideia é que a gente possa fazer isso, né, usando o ambiente educacional, o Google Sala de Aula, como um ambiente também para esse trabalho administrativo, certo? E a gente pode fazer isso da seguinte maneira. Primeiro eu vou fazer aqui o login do, do Google Sala de Aula, certo? E aí, quando eu acesso, né, o Google Sala de Aula, vocês podem construir uma sala. Né? Aqui eu estou no ambiente de uma escola, eu pedi permissão para fazer isso. E aí a gente vem aqui nesse botão e cria uma nova turma, certo? Essa turma você pode chamar de Sala dos Professores 2021. E aí, cria essa sala, coloca as outras informações se quiser. E quando você criar essa sala, né, vai estar aqui, você acessa. E o próximo passo é que você possa chamar todos os professores para essa sala. Só que o detalhe, você chamará esses professores não como professores, e sim como alunos. Né? Então aqui em convidar alunos, vocês fazem, né, o convite a todos os professores. Eu convidei aqui uma outra conta minha para simular a situação de como seria, né, o trabalho com essa minha sugestão. Pronto, convidado todos os professores, né, vocês, gestores, vêm aqui em atividades e aí criam tópicos. Né, um tópico eu sugiro que seja o plano de execução curricular, que é o principal motivo, mas vocês podem criar tópicos para outros instrumentais que a escola esteja trabalhando com os seus professores, certo? E aí, nessa construção dos tópicos, para que essa ideia? Você vai criar atividades, certo? E essas atividades seriam os planos de execução. Então, vocês fariam as atividades para cada mês, poderia ser mês a mês. Aqui você coloca a instrução. Por exemplo, nesse modelo eu vou fazer um exemplo onde os professores irão enviar o PEC, certo? Aqui não precisa mudar muita coisa, deixar apenas sem nota e determinar o prazo da entrega. Digamos que o do mês de março seja até o final do mês de março, até dia 31 de março. Pronto. E lembrar de colocar no tópico certo. Se é uma atividade em relação ao plano, então eu coloco no tópico do plano. Feito isso, crio a atividade. Ao criar a atividade, ela já vai aparecer aqui, né? Plano de execução do mês de março. Pronto. Então, como você enviou uma atividade para todos os professores, onde vai ter espaço para ele enviar, né, o seu plano, você vai poder olhar que só ao clicar quantos já entregaram. Né? E se você quiser ver quem são os que entregaram, basta aqui em ver a atividade. Por exemplo, temos minha outra conta como alguém que vai enviar a atividade e só está atribuída, né, a atividade para outra conta. Aqui olhando na minha conta como um professor que vai mandar o PEC, eu venho em atividades, vejo que tem uma nova solicitação, né? Clico nela e posso clicar aqui em enviar o arquivo. Atividade e aqui, ó, adicionar, enviar o arquivo. Então, sempre que todo mês, né, a gestão abre esse espaço, o professor faz o envio do seu arquivo. Vou enviar aqui um aqui para vocês verem como fazer. Ele vai carregar. E depois que o arquivo estiver anexado, eu preciso marcar como atribuído, né? Entregue. Pronto. Então, o meu plano já foi feito, já enviei ao professor, no caso, à sala dos professores. Como vocês podem ver, né, aqui na sala dos professores diz que já foi devolvida pelo professor fulano de tal. Tá bem? Então, ao voltar aqui para a sala dos professores, atividades, né, eu vou olhar o mês de março, então eu já vou ver que foi entregue por tantos professores. E aí você pode ver quem fez, quem não fez, se está dentro do prazo, se faltou você pode buscar. E aí em cada atividade, né, você pode clicar
e ver o arquivo, fazer download ou deixar aqui no próprio ambiente, porque já fica salvo numa pasta no Google Drive, certo? Essa forma, né, além de você estar trabalhando dentro de um ambiente educacional virtual, somente com os integrantes, professores e gestão, possibilita que seja feito, né, como eu falei, o mesmo trabalho com qualquer outro instrumento. E também, caso seja necessário ser visualizado por outras pessoas, né, como superintendência, né, equipe de técnicos da CRED para dar algum suporte, nós temos acessos a esses e-mails das contas para vistoria, né, e poderíamos ver os planos, né, que estão já entregues, tá certo? Outra dica também é que ao criar a atividade, né, você não, se a escola não trabalhou apenas com o arquivo enviado, dá também para você trabalhar também com a seguinte forma: você constrói uma planilha do Google Drive, certo? Eu construí antecipadamente para mostrar a vocês. E eu havia construído antes, né, uma planilha. E aí você pode fazer essa planilha contendo, né, as abas para cada professor. E aí desse modo, no mesmo arquivo, você vai ter todos os packs construídos. Vejam só, tenho aqui uma planilha e aí eu faço uma aba para cada professor. E aí desse modo, no mesmo arquivo, eu copio e colo aqui, coloco outro professor, colo a planilha aqui, e aí ao preencher o professor busca pelo seu nome, faz o seu pack aqui já compartilhado, certo? E aí ao terminar, né, ele vai abrir essa planilha lá no campo dele, enquanto professor, certo? E aí, quando ele clicar em devolver, entregar, não lembro qual é a palavra, a gestão vai poder ver que tem um novo envio. Então, ó, nesse aqui já foi entregue, foi aquele que eu mostrei antes. Nesse é com a planilha anexada, certo? Então, quando você vê o professor que já marcar que resolveu, vai aparecer aqui a troca do número. Olhando no ambiente do professor, né? Aparece aqui que tem um novo plano, tá, preencher um arquivo, uma planilha em anexo, e aí ele vai clicar aqui no arquivo, vai abrir a planilha, vai preencher. Quando terminar de preencher, ele volta para a sala de aula, né, e marca que já concluiu. Ao fazer isso, a gestão, né, já recebe o informativo de que professor X, professor Y já fez o seu PEC daquele mês, certo? Então, desse modo, você vai ter um ambiente de trabalho só com os professores, onde vocês podem discutir, dar instruções pelo mural, usar as atividades, né, para fazer o recebimento, né, desses instrumentais, já que agora todo mês a gente tem que receber, e usando um padrão, né, de nomes, né, fica fácil de localizar. Digamos que aqui fosse um de fevereiro e outro de março, então você vai ter sempre a lista, e ao abrir você vai ter acesso aos packs de cada professor daquele mês, certo? Eu acredito que isso facilita a organização, né, a localização, vistoria, né, dos trabalhos, e se você precisar baixar para imprimir ou para enviar para outro ambiente, né, dentro do ambiente escolar, virtual, você vai ter acesso a tudo isso, tá bem? Então, é uma sugestão, né, para trabalhar de forma tecnológica com os planejamentos, já que cada professor, cada profissional está usando o seu ambiente remoto de trabalho, e assim a gente se aproxima também, mantendo um ambiente oficial, né, de organização administrativa e pedagógica, tá certo? Então espero que seja útil, né? Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com essa ideia que eu tive, que a gente tenta esclarecer mais algum ponto, mais alguma coisa, tá bem? Obrigado e até a próxima.